Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte, no capítulo que está trazendo os relatos dos espíritos felizes e como foi a sua vida, como foi sua passagem, como se sentem. É muito maravilhoso. Hoje nós vamos conhecer mais um jovem. Curioso que você percebeu que praticamente os últimos 2 ou 3 foram de espíritos desencarnados muito na juventude, o que nos dá a clareza de que estes espíritos já eram felizes antes da última encarnação, porque em tão pouco tempo não poderiam ter as oportunidades de tanto aprendizado assim, né? Então vamos lá, hoje vamos ler sobre Maurice Gontran, eu acho que é assim que fala, vamos entender quem foi. Era filho único e faleceu, aos 18 anos, de uma afecção pulmonar. Inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. A sua morte acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Exprobrando-se, então, diziam, de que lhe serve agora tudo o que aprendeu. Melhor fora ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria, sem dúvida, entre nós, seria consolo da velhice. Se conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de outra forma. Nele encontraram, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos, meses após a desencarnação. Então vamos lá. Quem está fazendo... você percebeu que ele morreu cedo, era muito dedicado, um estudioso, um gêniozinho, e os pais acharam que forçaram ele muito a estudar, por isso que ele morreu cedo. Né? É aquele negócio de sempre procurar culpa de algum jeito e inconformismo dele ter desencarnado aos 18 anos de idade. Mas vamos ver a evocação. Meu caro Maurice, a terna afeição que votáveis a vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao vosso alcance fazê-lo. Pesar, direi mesmo desespero, que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgustarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. E olha o que ele responde. Meu velho amigo, esperava com impaciência esta ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencer dessa verdade, o que certamente conseguireis. E ele continua relatando. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos, neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida, e no qual os precedi. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me ser-lhes a recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Para mim seria mesmo interdita a comunicação com eles, durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. Daí a gente já tira uma grande verdade, né? Grande ajuda. Quando ele fala assim que esse desgosto, né? Deus concedeu esse desgosto para arrancá-lo do seu erro. Qual era o erro? Materialismo, ou não acreditar que nada tem depois da vida, né? E que
ainda assim se insistirem nesse desespero da separação, que eles vão dificultar o próprio reencontro. Entende? Então, porque isso mostra uma rebeldia, uma não confiança no Criador, né? Em Deus. Isso é muito profundo e faz a gente pensar, né? Quando a gente passa pelo luto. E ele continua. O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias, no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse, vive sempre. Ele é ademais livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria purríssima, sem a sombra de um desgosto. Olha que interessante conselho que ele dá. O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias, ou seja, ou no desespero, que isso vai gerar uma depressão profunda, que isso pode gerar uma tentativa e sucesso no suicídio. Então, ele diz assim, olha, ao contrário, né, deve-se ter força para enfrentar as provações, e que o crescimento vai ser, depois, né, do desencarne, a evolução moral vai ser muito maior. Então, assim, ela até faz digamos que um recado aí para a gente nunca procurar o suicídio. E ele continua agora falando com o pessoal da casa espírita que estava recebendo. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os as tribulações de vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher, no espaço, uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. E podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos. Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Ele já fala para os pais, né, que está mais junto dos pais do que quando era vivo. E aí ele fala ainda para os companheiros, não é, que estavam escutando o seu relato pelo médium. Ele diz que se ficasse mais tempo, ele talvez não suportaria alguns desafios, e que ele ficou o tempo necessário que ele precisava ficar para cumprir a missão. E que talvez, se ele ficasse mais, ele poderia resultar até em atraso na própria evolução de alguns séculos. Então a gente nunca entende direito, né, por que as pessoas se vão ou morrem cedo, né, como foi mais recentemente o caso da Marília Mendonça. Mas o que a gente sabe das vidas? O que a gente sabe dos propósitos nossos ou os propósitos divinos? Né? Cabe a nós aceitarmos, podemos sofrer, mas não para sempre, aceitarmos e seguimos adiante. E ele continua falando com os companheiros sobre continuar vivo, o que queria acontecer com ele. Neste caso, uma dor inconsolável acusaria descrença só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível, os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. Pois é, então tem que ter esperança. Vossa morte foi dolorosa? Não, meu amigo, apenas sofri, antes da morte, os efeitos da moléstia que carregava. Porém esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte, e tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria, e respirava a longos haustos, prazerosamente, um ar embalsamado e puro, transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém, com aspecto juvenil e loução.
E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Multidão de outras pessoas, de risonhos semblantes, o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra, é que acordara no mundo espiritual. Gente, tem coisa mais linda? Lembrando que ele morreu com problemas pulmonares, né? Então, fatalmente tinha falta de ar, etc e tal. E a primeira coisa que lhe ocorreu quando morreu, quando desencarnou, é poder respirar um ar puro, gostoso, respirar bem. Ou seja, o seu perispírito tinha a ilusão de respirar, mas assim, só de não ter mais nada que o travava. E depois encontrou o seu guia espiritual e outros amigos que ele conhecia e que não reencontrava há muito tempo. Não é? Então, assim, zero dolorido. Muito pelo contrário, a morte para ele foi uma libertação. E a pergunta, a vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo, ou seja, porque estudou demais? Ou não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí reter-me. Sabia o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de o não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram-me a alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e sem virtude da minha curta existência não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde com maior utilidade. Adeus, caro amigo. Eu parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. Olha que lindo, olha que lindo. Ele está indo para os pais, depois dessa comunicação, para preparar o coração dos pais para aceitar essa comunicação. E ele morreu porque estava estudando? Não, de jeito nenhum. O estudo não vai absolutamente matar ninguém. Ele morreu porque tinha que morrer, estava com prazo, tudo certinho, e tudo que ele estudou vai ser aproveitado ainda no futuro. Então, todo conhecimento que a gente acumula é nosso, é a única coisa que a gente leva no túmulo, né? O conhecimento, o amor. Isso são bens que a gente deve acumular, porque nós vamos ser beneficiados no futuro com isso. Todo o resto, materialismo, fortuna, etc., isso daí fica. Não vamos nem conhecer para que serve. Tá bem? Muito bem. E com isso, hoje encerramos aí os relatos dos espíritos felizes. Encerramos o capítulo 2, segundo, da segunda parte. No próximo encontro, nós vamos começar com o terceiro capítulo, que vem trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 espíritos em condições medianas. Então, você começa a perceber como vai ser diferente as coisas, tá? Mas medianos, ainda não são infelizes. Ficou curioso? Ficou curiosa? Eu te espero. Até a próxima. Tchau.